Vamos para a perguntinha da enquete de hoje. A gente quer conhecer um pouquinho sobre você, inclusive sobre o funcionamento do seu intestino, né? Isso aí. O seu intestino, ele funciona bem? A gente pode até entender o que é bem e o que não é, né? É verdade. Mas a sua percepção aí em casa, hashtag sim, hashtag não, você participa como? Mandando essa palavrinha hashtag sim, tudo juntinho, ou hashtag não, para o 12997167989. Durante todo o programa a gente vai contabilizar os votos, já já a gente traz o resultado parcial. É isso, né? Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a saúde do intestino. Você sente algum desconforto? Cólica, de repente muitos gases, né? Porque pode estar associado também à questão do funcionamento do intestino. Verdade. Né? Como que está funcionando o seu intestino? Tá muito agitado? Tá paradinho? Algumas características. Muito agitado é bom! Tá funcionando demais, Tá ou tudo de certo. menos, né? Ou de menos, É né? interessante porque, de repente, essas, até outras características, podem indicar uma doença inflamatória. Então, a gente vai aprender quais são essas doenças, como fazer o tratamento com a médica endoscopista, doutora Fernanda Bueno. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Bem-vindo, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito Bem-vinda. feliz. Legal que a doutora até veio já com Já uma vim camiseta vestida. que simboliza esse mês, né? Sim. Maio Roxo, para conscientização, gente, das doenças inflamatórias do intestino. E quando a gente fala sobre doenças inflamatórias intestinais, né, gente? O que será que inflama esse intestino? Será que são coisas que a gente come? Será que é alguma coisa genética? Explica pra gente, doutora. A doença inflamatória intestinal, pelo próprio nome já diz, né? Nada mais é que são doenças que causam uma inflamação crônica no intestino, né? E hoje mais de 5 milhões de pessoas no mundo têm a doença inflamatória intestinal, né? E esse número vem crescendo ao longo dos anos. E por isso que é tão importante a gente falar das doenças inflamatórias intestinais, né? Agora, a inflamação acontece sempre por alguma coisa, Sim. né? Seja algo externo, Sim. como a Agda comentou, né? Algum Sim. hábito que a gente tem, Sim. ou pode ser também genético. O que causa essa inflamação? Sim. Hoje não há uma causa específica para o aparecimento da doença inflamatória. A gente sabe que é um conjunto de fatores, né? Então, a gente tem os fatores genéticos. Então, pessoas com a doença têm algumas alterações em alguns genes. Isso é sabido hoje em dia. Alterações no ambiente. A gente sabe que o ambiente influencia a nossa dieta e outros hábitos influenciam muito também no aparecimento da doença, né? E também a nossa flora intestinal, nossa microbiota, né? Há uma alteração nesses pacientes que têm essa inflamação e, por isso, esse conjunto dos 3 fatores que levam ao aparecimento da doença inflamatória. Olha, a doutora falou sobre alterações e a gente tem a pergunta da enquete exatamente para saber, né, como que tá o funcionamento, se o seu funcionamento do intestino é normal ou não. Então, acho que é legal a gente citar quais são as alterações em que as pessoas devem ficar atentas e que Sim. podem, de fato, indicar uma Sim, doença, né, sim. intestinal. Isso. Essas inflamatória. doenças, elas causam muita dor abdominal, diarreia, que é a mudança na frequência ali das fezes, né? Às vezes solta mais o intestino. Podem ter empachamento, que é aquela distensão abdominal, né? Podem ter perda de peso, sangramento nas fezes. Então, todos esses sinais são importantes para a pessoa desconfiar que não está indo alguma coisa bem ali com o intestino, né? É que muitas vezes a gente acaba normalizando algumas coisas, ainda mais ligado ao intestino, que tem todo um preconceito e medo, né? É, que a gente Mas não a gosta de gente falar. acha assim, meu intestino é solto, e acha que é normal ser solto. Verdade. Ou, é normal ser preso. Ou até mesmo a questão do sangue nas fezes, né? Sim. Quando a pessoa percebe aquilo, né? Sim. Ou nem percebe também, né? Exatamente, isso acontece. Às vezes nem percebe, né? O sangue oculto que a gente fala, né? Às vezes não está tão visível, mas ela começa a ter anemia, começa a ter outros sinais que sugerem que ela está tendo alguma perda sanguínea, né? De alguma forma. E aí vai investigar, faz exames e verifica que está tendo um sangramento ali já nas fezes, né? Agora, Então, é interessante a doutora ter destacado, então, essas características. Por exemplo, sentir que tem alguma coisa esquisita, né? Funcionava normal, o intestino começou a ficar preso. Exatamente. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Qual médico Boa. devo procurar? Um clínico geral ou algum médico específico? sempre a gente orienta a procurar um gastroenterologista, né, ou um coloproctologista, que é o médico que cuida do intestino, né? E é importante que dentro desses médicos mesmo, os próprios gastroenterologistas, tem alguns que são especialistas na doença inflamatória intestinal, né? Então, de forma geral, a princípio, procurar qualquer gastroenterologista ou coloproctologista e eles vão indicar qual é o colega que realmente é mais especialista na doença inflamatória intestinal. Vamos dar nome aos bois, gente? Porque a gente está falando de doença inflamatória intestinal. Isso. Existe algum tipo? Existem nomes? É uma só?
Tem duas principais, né, que definem a doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tá? São as duas principais doenças inflamatórias que a gente tem hoje, né? E a gente estuda, são as duas mais estudadas hoje em dia, né, dentro do grupo das doenças inflamatórias. Vamos então destacar o que significa, né, a doença de Crohn. Como que ela desenvolve, ou as características para que a gente saiba identificar. Isso. A diferença básica das duas é que a doença de Crohn ela pode acometer da boca ao ânus, tá? Ela geralmente acomete no final do intestino fino e comecinho do intestino grosso. Agora, a retocolite não, ela é sempre no intestino grosso. Basicamente no final do intestino grosso e o reto, tá? Então elas acometem partes diferentes ali do intestino, tá? E a gente fala desse desconforto, né? Até pensando nessas duas doenças. Sim. E a gente pensa assim, é só tomar um remedinho que passa, ou não vou comer aquilo, porque não vai causar, né? Sim. Mas qual que é o risco de não ter um tratamento? A pessoa que, de repente, está com esses sintomas de intestino e ela não trata, ela normaliza e vai levando. Nossa, é um risco alto de ter complicações. A gente sempre fala que essas duas doenças podem levar a complicações que são de difícil tratamento, né? E às vezes podem se tornar complicações graves. Então é muito importante nunca deixar, né, Lucas? Eu sempre falo, tem que sim procurar ajuda médica, procurar o diagnóstico precoce, isso é muito importante, nas doenças inflamatórias mais ainda. Legal. Olha, então a doutora Fernanda, ela vai continuar com a gente durante o programa. Você pode enviar a sua pergunta sobre a questão da saúde do seu intestino ou o seu comentário também pelo 99716-7989. Tem a enquete que você pode participar e a gente adora a sua participação aqui. Pode colocar na tela a enquete de hoje que tem essa pergunta. O seu intestino funciona bem? Hashtag sim e hashtag não. Eu sou da turma do sim, amigo. Eu também, graças a Deus, né, Ainda bem. porque é uma bênção, né? Quem tem intestino funcionando certinho sabe disso. Bora voltar para o tema do programa de hoje, que é sobre doenças inflamatórias intestinais. Você pode participar com a gente mandando a sua perguntinha pelo WhatsApp 12 997167989, respondendo também sim ou não para a seguinte pergunta da enquete. O seu intestino funciona bem? Você manda lá hashtag grudadinho com sim ou hashtag não, para a gente conhecer um pouquinho a sua interferência com o tema de hoje, como você tem a convivência com isso também. Isso mesmo. Se você tiver, então, alguma dúvida, algum comentário, pode enviar a doutora Fernanda Bueno. Ela é médica e então vai poder te ajudar a responder. E agora a gente vai também dar uma olhadinha nas dúvidas que estão chegando. Um bate-papo que nós gravamos no Açaí Atacadista. Vamos ver. A gente está aqui no Açaí Colinas e eu estou batendo um papo com o Bruno. Bruno, quais são os cuidados que você faz no dia a dia, você e a sua família, para manter a saúde do intestino? Com a alimentação bem correta, né? Legumes, verduras, ovos, né? Carne branca, vermelha, assim que a gente mantém, né? Já teve algum problema com inflamatório no intestino? Sim, a minha esposa já teve, sim, né? Fez uma dieta, né? Isso é 1 ano atrás, né? Mas, graças a Deus, hoje correto, né? Que bom, né? A alimentação aqui, pelo que o Bruno estava falando, foi essencial quando teve esse tipo de inflamação. E aí eu gostaria de saber qual tipo de alimento é ideal na prevenção de doenças inflamatórias no intestino. Bacana essa pergunta, achei muito interessante, né? A gente sempre fala que não só para doença inflamatória intestinal, mas para todas as doenças, o ideal é sempre uma alimentação saudável, né? A gente evita muitas doenças adotando um hábito saudável e uma alimentação saudável. Então, comendo alimentos in natura, né? Frutas, legumes, verduras e evitando alimentos muito industrializados, né? Os ultraprocessados, alimentos ricos em carboidratos, né, aquelas gorduras saturadas. Então, a gente deve evitar isso para evitar as doenças inflamatórias e outras doenças também. E é interessante que esses alimentos que a doutora citou, que a gente precisa evitar, não sei se você em casa já percebeu, parece que é tão fácil acesso a eles, né? É tão mais fácil, parece, a gente comprar algo que está fritinho ali, uma coxinha que é gostosa, mais rápido. mais rápido do que pegar uma salada, né? Sim. Então é algo que a gente realmente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. E tem que fazer a nossa parte para evitar isso, tá? Mas é um toque que a gente precisa sempre dar aqui no programa sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão de cura, porque a gente já quer pensar mesmo na solução. Eu já ouvi falar que quem tem doença de Crohn e tem o diagnóstico,
é para o resto da vida que tem que cuidar. Não tem cura, doutora? Infelizmente, as doenças inflamatórias não têm cura, mas elas têm controle e têm tratamento, né? A gente sempre fala, não é um tratamento rápido, às vezes demora anos o tratamento, mas hoje se fala em controle da doença, né? E muitas pessoas, depois de um tratamento adequado, elas vivem normal, né? Têm uma vida normal. Então, cura, infelizmente, não há, mas há controle. Tá? E aí esse controle, doutora, é feito de qual forma? Existe medicação? Há também uma dieta específica para essas situações? Sim. Por quanto tempo é necessário fazer esse controle até estabilizar a condição do intestino? Sim. Algumas medidas a gente tem que adotar o resto da vida, como a gente falou, alimentação saudável, né? Diminuição do estresse. O estresse influencia muito, né? Os fatores emocionais influenciam muito na doença. Não fumar, não beber. O tabaco, ele tem um peso muito importante, né? Ele gera uma inflamação crônica no intestino, então a gente tem que tirar o cigarro, né? Todas essas medidas ajudam, sim, né, na não aparecimento da doença e em manter o paciente em remissão, que a gente fala, é não ter a doença ativa, ou não ter crises, tá? Então, o fator da dieta é muito importante e os medicamentos, né? Hoje em dia se foca muito no tratamento medicamentoso justamente para evitar que esse paciente tenha crises e tenha complicações da doença, tá? Então, hoje, basicamente, o tratamento é focado no tratamento medicamentoso. Pensando em medicação, a gente sabe que para retocolite, muitas vezes se usa corticoide. Sim. E quando a gente fala de corticoide, dá um medinho, né? De inchar, Isso, engordar. É a primeira coisa que a gente pensa. É a primeira coisa. Doutora, pode acontecer isso mesmo, essa mudança de inchaço, engordar? Pode. Infelizmente, o corticoide, assim como todos os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, né? Por mínimo que seja, eles provocam efeitos colaterais. E o corticoide, ele é um medicamento que ajuda muito na crise, ele ajuda muito a tirar o paciente da fase aguda, mas ele pode causar, assim, ganho de peso, né? Pelo inchaço, pode dar problemas de pele, como a acne, por exemplo, né? Pode dar vários outros problemas na pressão arterial, por exemplo, né? Mas é aquilo, é pesar o risco-benefício, né? Em alguns momentos a gente precisa fazer uso desses medicamentos, porque o paciente está num quadro muito agudo e aí, infelizmente, a gente tem que arcar com os efeitos colaterais, né? Doutora, você falou que muitas vezes o paciente está num quadro muito agudo. E isso a gente já imagina, de fato, um intestino irritado, diferente de uma condição normal. Isso. Então, aí eu acho que isso deve ser talvez uma questão até recorrente. Há risco, de repente, de acontecer, por causa de uma doença inflamatória do intestino, um câncer de intestino? Infelizmente, ou de outras sim. partes, né, do corpo? Sim, infelizmente, há uma relação, sim, dos pacientes que têm doença inflamatória, eles têm maior risco de desenvolver um câncer de intestino, tá? Isso com longos anos da doença, né? Por isso que é tão importante a gente rastrear lesões já precoces para não evoluírem para um câncer. Mas né? isso é numa situação onde o paciente não tratou a doença? Isso, ele ficou muitos anos sem tratamento, então ele tem uma chance aumentada, mas mesmo em tratamento, esse paciente tem que ter uma vigilância, porque ele tem um risco aumentado a desenvolver o câncer de intestino. Por isso do mês Maio Roxo, né, gente? Isso. Que realmente é para alertar e evitar que chegue nessa situação. Já a gente vai entender como que você em casa pode ter o diagnóstico dessa doença, se é um diagnóstico fácil, qual é o exame que você pode fazer para enxergar isso, se você passa por isso ou não. E olha, nossa entrevistada de hoje é médica, endoscopista, a doutora Fernanda Bueno, está falando sobre as doenças inflamatórias intestinais. E tem uma enquete para você participar e agora a gente vê como é que está, então, nosso resultado parcial. O seu intestino funciona bem? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, o nosso resultado de quem está participando é este. 68% dizendo que não, muito alto, algo que a gente precisa realmente conversar sempre aqui no programa. Nossa, com certeza. Inclusive, a doutora Fernanda ficou até assustada. abismada. Vamos entender o que significa o intestino funcionar bem, o intestino que não funciona legal. Sim, sim. Hoje a gente sabe que o intestino tem que ter uma regularidade, né? Intestinos que funcionam com regularidade correta, ou seja, eu vou todos os dias ao banheiro. Ok, é o seu ritmo intestinal, né? Porque cada um tem um ritmo intestinal. O que a gente se preocupa muito é quando há essa mudança do ritmo. Eu tenho um ritmo regular e de repente eu começo a não evacuar ou eu começo a evacuar muito, né? Então essa mudança é um alerta para o médico, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá então, para o Açaí Atacadista, que tem mais perguntinha para a doutora. Vamos lá. A gente está aqui no Açaí Colinas, eu estava batendo um papo com o Tiago, que estava me contando que faz algumas prevenções para não ter, para evitar qualquer doença inflamatória no intestino, né, Tiago? Sim, sim, eu tenho bastante hábito de beber água,
passo o dia inteiro sempre com uma garrafinha ao lado. Tento ingerir bastante frutas, que é uma questão que faz bem também, e mais saudável ali na correria do dia a dia. E a água, a hidratação é fundamental, acredito. E a gente precisa cuidar, e eu acho que a alimentação também é sempre bacana, né? Sim, tem que se alimentar bem, porque na correria do dia a dia a gente acaba comendo muito mal, né? Desregrado. Então, eu tento sempre manter a fruta e a água na minha alimentação para facilitar, porque a correria do dia a dia às vezes impede a gente de fazer uma alimentação mais equilibrada. Já teve algum caso na família, algum tipo de inflamação intestinal? Não, ainda não tem. Ai, que bom, né? Espero que não, né? Vamos devolver a pergunta. A hidratação ajuda na prevenção? E uma outra perguntinha. É genético? Duas boas perguntas, né? A hidratação, assim como a alimentação saudável, ela ajuda muito no funcionamento do intestino. E sempre que a gente tem o intestino funcionando bem, a gente evita quadros de inflamação, né? A gente fala que alguns alimentos são gatilhos, né? Para que a gente aumente ou perpetue a inflamação que tem no intestino. E a água é o contrário, ela ajuda cada vez o intestino funcionar melhor, né? Então isso é muito importante. Com relação a outra pergunta, se é genético, na verdade, a gente sabe que pacientes com doença inflamatória, eles têm alterações genéticas, não há uma alteração específica, mas há alguns genes alterados em relação às pessoas que não têm, né? E aí, eu não sei se alguém vai perguntar sobre hereditariedade, né? Que isso é diferente do perfil genético. Então, meu pai tem doença de Crohn, né? Eu terei obrigatoriamente doença de Crohn? Isso não é verdade. A gente tem um risco aumentado, né? Filhos de pais ou mães com doença de Crohn ou retocolite, tem um risco aumentado de 5 a 10% em desenvolver a doença, tá? E se os dois, o pai e a mãe, possuem doença inflamatória, a gente tem um risco 30% maior de desenvolver a doença inflamatória. Nossa. Então, e eu sempre falo para não assustar, porque isso é um risco, né? Não quer dizer que a pessoa vai ter, mas é um risco aumentado, né? Precisa investigar e cuidar. Mesmo, né, Vamos então à sua participação. Obrigada, viu, pelos depoimentos e também pelas perguntas. A gente começa com o depoimento da Margarete. Ela escreveu o seguinte: tenho Crohn e tomo essa medicação aí, doutora, de 2 em 2 meses e tomo prednisolona, Buscopan direto, mas mesmo assim estou sempre mal, com sangramento, diarreia, às vezes não consigo sair de casa. Poxa vida, Margarete. Quando consigo emprego, logo eles me mandam embora. Já cheguei no meu limite. Doutora, existe alguma coisa que possa ajudá-la? Melhorar a qualidade de vida dela, né? Para você ver que está comprometendo a qualidade de vida. A doença inflamatória, ela compromete a qualidade de vida do paciente, né? Quando não tratado ou quando não responde ao tratamento, né? Hoje a gente tem muitas medicações modernas que dão poucos efeitos colaterais, que são os imunobiológicos que a gente fala, né? E que ajudam muito no tratamento. E é importante, os imunobiológicos, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a resposta imune, que é a resposta do nosso organismo, que é o nosso organismo que ataca esse intestino, tá? Como a gente falou dos alimentos, eles são gatilhos para ativar o nosso sistema imunológico, que acaba agredindo o nosso intestino. Então, os medicamentos, eles diminuem essa resposta imunológica, né? Deixam a gente com menos agressão ao nosso próprio organismo. Então, ela, com certeza, tadinha, precisa tratar, né? Mudar as medicações. E hoje existem muitas opções terapêuticas para ela não ter uma qualidade de vida tão ruim assim, né? Tá certo, doutora. Tem outra participação também. Obrigado pelos comentários que estão chegando na tela, por favor, para a gente ler aqui. Boa tarde, lindezas. Boa tarde, minha amiga. Meu intestino só funciona se eu colocar semente de linhaça no meu dia a dia. É interessante que tem alguns alimentos que parece que ajudam a gente. Isso. Eu, quando assim, como a farinha branca, meu intestino prende. Olha. É isso mesmo. E é comum, às vezes, a farinha branca prender. E a linhaça? É bom a linhaça soltar? ajuda, sim. Em muitos pacientes ela ajuda, na maioria dos casos ela ajuda, Olha, né? Como as fibras também ajudam, claro. A gente sempre fala que a gente só evita fibras quando o paciente já tem alguma complicação. Quando ele tem, por exemplo, o estreitamento do intestino decorrente da doença inflamatória. Aí a gente evita a fibra. Mas normalmente a fibra ajuda no funcionamento do intestino, né? Então a gente orienta sim a usar. Hoje tem alguns probióticos também que ajudam muito no funcionamento do intestino. Então hoje tem muitas opções para a gente ajudar, né? Não precisa ser só a linhaça, mas tem outros tantos que ajudam no funcionamento do intestino também. Legal, doutora. Daqui a pouquinho então a gente responde mais perguntas e comentários. Da Marília. Marília, segura aí que daqui a pouco então a gente conversa com você, tá bom? Pode ir pra lá, porque olha,
Quem está falando aqui é a mamãe, viu? Mamãe de Ayla, que compra verdade. todos esses produtos e ó, o preço realmente está muito bom, muito amigo. bom. Vou para lá. Vamos sim. Vamos então a mais participações falando sobre a saúde do seu intestino. Pode enviar perguntas, tá? Vamos começar a nossa maratona com a Marília. Ela escreveu o seguinte: queria saber se tem outro exame que não seja a colonoscopia que pode visualizar alguma doença no intestino, doutora? Nenhum exame vai ser como a colonoscopia, né? A gente tem alguns exames de sangue que podem ajudar no diagnóstico, mas a colonoscopia, ela é o padrão ouro, porque ela permite olhar toda a mucosa do intestino, né? Uma visão direta, permite colher biópsias, então a gente consegue confirmar o diagnóstico, né? A gente consegue também diferenciar se é doença de Crohn, se é retocolite, dependendo do local onde a gente vê a inflamação, né? Também permite verificar se o tratamento foi adequado, né? E também, como a gente falou, ela ajuda a diagnosticar lesões que podem se tornar um câncer, Nossa, né? Então, ela nada vai substituir o exame de colonoscopia, tá? Perfeito. Ora, a Clínica Endovale, para você que quer entender um pouquinho mais sobre a colonoscopia, ver que não é nada de um bicho de 7 cabeças, é tudo muito tranquilo. Os contatos para conversar com a doutora e a equipe vão passar aqui, tá bom? Vamos lá então para mais perguntinha e participação da Rita. Eu tenho intestino preso e gostaria de saber se é por isso que eu engordo, pois fico dias sem ir ao banheiro e tenho muita cólica intestinal às vezes. O que poderia tomar para melhorar meu intestino? E ela falou uma questão que hoje em dia é o que mais se estuda, né? A relação da obesidade com a nossa flora intestinal, tá? Então, hoje sabe-se que é uma relação, sim. Pessoas que têm um funcionamento melhor do intestino têm menos tendência a engordar. Então, ela está correta. Hoje, os estudos mais modernos falam em relação a isso, tá? E como a gente falou, várias medidas ajudam a melhorar o intestino, principalmente a alimentação, né? A melhorar a alimentação ajuda muito a melhorar o intestino. Vamos então à próxima pergunta. Helenilda Pereira, e ela perguntou o que significa isso, doutora. Bulboduodenite enantematosa leve. Parece um termo muito difícil, né? Mas nada mais é do que uma inflamação logo no comecinho do intestino fino, tá? A gente está falando mais aqui do intestino grosso, mas essa bulboduodenite é a inflamação do comecinho do intestino fino. Logo que acaba o estômago, a gente começa o intestino. Nesse pedacinho, ela tem essa inflamação leve que chama bulboduodenite. Precisa tratar. Tá? Precisa tratar, sim, sim. Perfeito. Próxima participação aqui pelo nosso WhatsApp, 12997167989. O meu funciona muito. Tenho intolerância ao glúten e lactose. Então, não posso abusar de gorduras e doces. Realmente, para quem já tem o diagnóstico da intolerância, tem que cuidar, né, doutora? E foi muito legal ele falar disso, porque quando a gente começa a investigar a doença inflamatória, a gente descarta outras doenças, porque às vezes pode confundir também. Então, é muito importante a gente descartar a intolerância ao glúten, à lactose, né, para não misturar com a doença inflamatória intestinal, tá? Vamos então à próxima participação da Doeli, né? Boa tarde, beijos para você, viu? Para todos, né? Em janeiro agora me livrei da bactéria H. pylori. Agora o meu intestino voltou a ficar normal. Foi 1 ano e meio para curar. Será que ainda posso ter novamente? Quer saber? Sim, se tem pessoas pode ter? tem pessoas que têm dificuldade de tratar mesmo, às vezes a bactéria ela é resistente ao tratamento e pode ter uma reinfecção, tá? A gente fala uma nova infecção, sim, tá? Pela bactéria, que a gente Você adquire marcar um de água e programa só alimento sobre contaminado. isso, né? Tem muitas dúvidas de H. pylori, né? Perfeito. Rapidinho, dá tempo de mais uma pergunta, doutora. Vamos lá, então. A Mônica, meu nome é Mônica. Um beijo, Mônica. Retirei a vesícula. Isso pode trazer algum problema para o intestino? Problema não, mas a gente vê que pessoas que retiraram a vesícula acabam tendo um fluxo maior de evacuação. Então, tem o intestino mais solto. O intestino fica mais solto depois que a pessoa retira a vesícula. Muda o hábito intestinal. Então, esse é um dos fatores. Por isso que a história clínica é muito importante do paciente. Porque, às vezes, ele muda o hábito e a gente acha que é algum tumor, alguma outra coisa, e, na verdade, é outros fatores, como a retirada da vesícula, por exemplo. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu que Fernanda agradeço. Bueno, né? Tá aqui o contato da clínica para você que quer tirar alguma dúvida, né, amigo? Quer fazer algum exame. Inclusive, a gente agradece a participação de todo mundo. Quer hoje. pôr aí na tela? Que a Águida queria mostrar o tanto de gente. Até para pedir desculpa, verdade. por favor. Pode colocar, Elione. Desculpa, você que mandou mensagem, a gente não conseguiu te responder. A produção tentou ser rápida ainda para conversar com todo mundo. Mas hoje, realmente, o assunto, acho que por necessidade, foi muito importante, né? Obrigado, doutora. Eu que agradeço muito, viu? Mais uma vez. Até a próxima. Até. Amanhã é quinta-feira, já. Vamos ver qual é o assunto do Falando Nisso?
Olá, sou Ciamara, aqui da Nexo Prosper Contabilidade. Quero convidar você a estar conosco amanhã no programa Falando Nisso, onde eu estarei tirando todas as suas dúvidas sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Ciamara Lima com a gente, da Nexo Prosper Contabilidade. A gente termina o programa lembrando que hoje, logo após o Melhor da Noite, tem Perrengue na Band, para você dar muitas risadas e se divertir, viu? Fica com Deus. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã. Um beijo.